Olá! Esse vídeo vai falar um pouco sobre regra de 3 e porcentagem para cálculos de composição de alimentos. Vamos começar com a regra de 3, que será simples e direta. Isso quer dizer que usaremos 3 valores já conhecidos e que sejam diretamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta de tamanho, o outro aumenta também. Por exemplo, se a quantidade de maçã dobra, a de umidade também vai dobrar. Como montar a regra de 3? Bom, para fazer isso, vamos seguir alguns passos. Na mesma coluna, vamos colocar sempre o mesmo item a ser analisado e na mesma unidade de medida. Na mesma linha, valores que se relacionam diretamente. Então, por exemplo, se eu colocar maçã na coluna esquerda em cima, devo colocar maçã na coluna esquerda embaixo. E se eu colocar umidade na coluna direita em cima, eu devo colocar umidade na coluna direita embaixo. Lembrando que os valores se relacionam proporcionalmente. Exemplo 1. Em 5 gramas de amostra integral de maçã, foram encontrados 4,13 gramas de umidade. Quantos gramas de umidade serão encontrados em 100 gramas de amostra integral de maçã? Vamos usar os passos do slide anterior. Maçã em grama na coluna esquerda, umidade em grama na coluna direita. Os 3 valores já conhecidos estão no enunciado. Em 5 gramas de maçã, temos 4,13 gramas de umidade. Em 100 gramas de maçã, vamos ter x. Multiplicamos cruzado, resolvemos a equação e achamos que x é igual a 82,6 gramas de umidade em 100 gramas de maçã. Exemplo 2. Em uma amostra integral de 6,0094 gramas de torrada, foram encontrados 0,5408 gramas de umidade. Qual a porcentagem de umidade na torrada? Bom, para montar essa regra de 3, vamos colocar torrada em grama na esquerda e umidade em grama na direita. Os 3 valores já conhecidos estão no enunciado mais uma vez. 6,0094 gramas de torrada tem 0,5408 gramas de umidade. Já o terceiro valor está na palavra porcentagem, que nos diz em 100 partes, ou seja, em 100 gramas de amostra de torrada, vamos ter x. Multiplicamos cruzado, resolvemos a equação e achamos que x é igual a 8,9992 gramas de umidade em 100 gramas de amostra. Como o enunciado pede em porcentagem, podemos dizer, arredondando, que temos 9% de umidade na amostra. Dicas. Podemos usar a regra de 3 para calcular porcentagens, como vimos no slide anterior. E quando falamos porcentagem, devemos lembrar que é por 100, ou seja, a cada 100 partes. Assim, fica fácil relacionar com a composição centesimal, pensando que ela pede a cada 100 gramas. Exemplo 3. Em uma amostra integral de 5 gramas de batata frita, temos 44,1% de umidade. Responda. 1. Quantos gramas de umidade temos nessa amostra? 2. Quantos gramas de umidade teremos em 100 gramas de amostra? Vamos montar a regra de 3 com os valores do enunciado, observando que 2 valores estão escritos em 44,1%. Que quer dizer 44,1 grama de umidade em 100 gramas de amostra. Então, em 100 gramas eu tenho 44,1 gramas e em 5 gramas, que é o terceiro valor ali no enunciado, vamos ter x. Multiplicando o cruzado, temos que x é igual a 2,205 gramas. Para responder a 2, a gente já mostrou ali no resultado da 1. 44,1% quer dizer 44,1 gramas de umidade a cada 100 gramas de amostra. Atenção! A amostra integral equivale a 100% e a sua composição centesimal é realizada em 6 frações: umidade, RMF, extrato etéreo, proteína, fibras e glicídios. A soma da porcentagem dessas 6 frações deve ser igual a 100%. Cuidado, a soma das porcentagens dessas 6 frações não pode ultrapassar 100%, uma vez que 100% equivale ao inteiro e as 6 frações desse mesmo inteiro juntas não podem ser maior do que ele.
Também podemos calcular a composição de alimentos a partir da amostra seca, ou seja, aquela amostra que já está sem umidade. Nesse caso, a amostra seca equivale a 100%. E como não temos umidade para quantificar, porque a mesma já foi retirada, nos restam apenas 5 frações: RMF, extrato etéreo, proteína, fibras e glicídios. A soma da porcentagem dessas 5 frações é igual a 100% de amostra seca. Cuidado! Quando queremos calcular a porcentagem de alguma das 5 frações em amostra integral a partir de amostra seca, devemos nos perguntar: quem é o referencial? Como queremos em amostra integral, o referencial é a amostra integral, que vai ser o nosso 100%. A amostra seca representará, então, 100% menos a porcentagem da umidade. Porque se tiramos a umidade da amostra, temos que tirar a umidade da porcentagem também. Por exemplo, a amostra seca é igual a 2,0010 gramas e o peso do RMF é igual a 0,0234 gramas. A umidade dessa amostra era de 42,3%. Qual a porcentagem de RMF na amostra integral? Para montar essa regra de 3, vamos colocar a amostra seca, 2,0010 gramas, equivale a 100 menos 42,3%, que é o valor da umidade. E o peso do RMF, que é 0,023 gramas, equivale a X, que é a porcentagem que a gente quer achar. Multiplicamos cruzado e achamos 0,6632% em amostra integral. Então, na amostra integral, nós temos 0,66% de RMF.